E é o seguinte, hoje nós vamos fazer a atualização do fundo imobiliário de escritório, o Core 11, tá? Que é da Quineia. E é interessante falar sobre esse fundo imobiliário porque ele tem o que a gente chama de receita mensal garantida, né? Uma renda garantida de distribuição de dividendos por um certo período de tempo. Tá? Vamos entender ao longo do vídeo até onde vai essa data e se o fundo tem caixa suficiente para se manter pagando bons dividendos, assim como ele vem fornecendo esses dividendos estáveis de R$ 1,25 todos os meses. E hoje, apresentando uma variação negativa no valor da cotação, talvez seja oportunidade para muitos investidores, porque estão oferecendo 18% em dividend yield quando você o compra nessa cotação e com a perpetuidade da distribuição desses dividendos. Mas a gente vai entender tudo direitinho aqui sobre o Core 11. Quando você compra cotas desse fundo imobiliário de lajes corporativa, né? O fundo de tijolo tem imóveis reais para alugar para vários escritórios com vários inquilinos, onde que você está investindo? Basicamente, São Paulo e Rio de Janeiro. 3 imóveis em São Paulo, 1 imóvel no Rio de Janeiro, tá? Com uma diversificação um pouco mais limitada por conta também do número de ativos com que ele tem. Ele tem 4 ativos, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, que são esses aqui que você está vendo na tela. Então, pontos importantes. Nós vamos passar por vários deles, né, por todos eles aqui, mas venham atentar para a vacância, tá? A vacância hoje está um pouquinho mais alta, a vacância física, de 8,8%. É uma vacância controlada, uma vacância que está ok pelo cenário macroeconômico atual, pós-crise sanitária, os escritórios ali recebendo novos contratos, poderia estar muito mais alto, mas está ali em 8,8%. É um ponto de atenção e é um ponto que vem fazendo alguns investidores abandonarem o fundo. Com isso, ele apresenta esse desconto. Então, quando você olha um ativo, você tem que ver assim, ó, o risco que eu vou correr pela atratividade da rentabilidade. Então, para ele oferecer hoje esses 18% em dividend yield, vale a pena correr o risco dessa vacância de 8%? Talvez sim, talvez não. Não sou eu que vai dizer isso, é sua consciência que vai trabalhar aí com você, tá? Então, lembrando que é isso, ele tem ali o Centro Empresarial Botafogo, a Alameda Santos, o Morumbi Office e o Corporate Plaza, tá? 2 deles, 100% são do fundos, né? Que é o Centro Empresarial Botafogo e a Alameda Santos, e o Morumbi Office é 82% deste fundo e 89% fica para o Corporate Plaza. Um ponto de atenção é que os contratos são todos típicos. Contratos típicos são contratos mais usuais para esse segmento de laje corporativa, diferente dos de galpão, por exemplo, de logística, que tem contratos atípicos, onde eu tenho um tempo de contrato muito maior, tipo 10 anos, por exemplo, e se o inquilino sai desse imóvel, ele tem que pagar o restante dos contratos, tá? Dos meses faltantes. Aqui no contrato típico, não. É outro ponto que faz também alguns investidores preferirem outros fundos imobiliários, mas lembra sempre da questão do risco e retorno. Primeiro, o Centro Empresarial Botafogo. Ele tem uma vacância financeira de 3,7%, ele tem bons inquilinos, é 100% do fundo, é um imóvel interessante, bem localizado, um imóvel bonito, não é um imóvel totalmente premium, mas é um imóvel localizado ali numa região interessante do Rio de Janeiro. Já o Alameda Santos já tem uma vacância um pouquinho maior, 13,47%, né, de vacância financeira, tá? Diferente da vacância física, onde aqui 100% é do próprio fundo imobiliário Core 11. O Morumbi também, ele tem uma vacância financeira de quase 16%, também com contrato típico, e tem uma participação ali do fundo de 82%, também muito bem localizado, um imóvel bastante interessante. E por fim, o Corporate Plaza tem um contrato típico, já não tem nenhum tipo de vacância financeira e tem 89% de participação. E essa vacância financeira também considera algumas carências de contratos que vão entrando aí ao longo das novas locações, tá? Então, o que nós temos? Nós temos que a receita desses 4 edifícios, eu tenho que 61% da receita vem do Rio de Janeiro, 38,87% vem do São Paulo. Mas por que isso se eu tenho mais imóveis em São Paulo do que no Rio de Janeiro? É porque o imóvel que tem no Rio de Janeiro é muito maior, é 100% do fundo e ele conta com um aluguel com mais diversificação de inquilinos. Então o fundo acaba recebendo mais do edifício que está no Rio de Janeiro, tá? Os contratos estão mais ou menos ali em volta dos 10,5 anos de vigência,
metade IPCA, metade IGPM, tá? Além disso, ele tem mais de 50 inquilinos, né? Está diversificado nos tipos de serviços gerais, né? 47%, depois financeiro, comércio, indústria, telecomunicações, tecnologia. Então, desses mais de 50 inquilinos ali diversificados, o fundo vem recebendo esses aluguéis, tá? Ponto que a gente precisa analisar aqui de modificação ou atualização na carteira dele foi dos dois imóveis, o Morumbi Office Tower e o Alameda Santos, tá? O Morumbi Tower concluiu a alocação de um andar para uma empresa do setor aéreo, a TAM, né? E também para uma outra loja, mas teve a desocupação de 2 andares também da empresa Portal Solar. Então, conseguiu ali dar uma minimizada numa perda maior que aconteceria. Já no Alameda Santos, a gente tem aqui a alocação para uma outra empresa também, tá? O edifício concluiu a locação no conjunto para a APW Brasil, empresa que visa o desenvolvimento de parcerias com locadores de antenas e torres de celulares. Com isso, o fundo vem desempenhando desde o seu início, ele tem, vamos pôr aqui, 13 meses de existência, menos 23% de rentabilidade. Mas perceba que ele vinha bem de lado ao longo do ano de 2024, chegou setembro e outubro, onde todos os fundos imobiliários caíram, ele acabou também incorrendo na desvalorização da sua cota, o que abre uma oportunidade, segundo o próprio gestor, né? Os investidores que entrarem no papel no preço de mercado obterão um retorno anual mais ou menos de 18% líquido de impostos. Por isso aquele yield lá, se você o compra nesse 78 e 84, tá? Vamos dar uma olhada aqui interessante em alguns pontos, então, para a gente ver essa recorrência dos dividendos, para a gente ver o estado financeiro do fundo, que ele vem pagando igualzinho. Então, só um ponto de atenção aqui desses 1,25, ele tem aqui esse RMG, que é a renda mensal garantida, né? Ele tem um caixa específico para isso, foi o que eu entendi, tá? E essa renda mínima garantida vai até dezembro de 2025. Com isso, ele vem também, de certa forma, auferindo ganhos na sua receita, tanto pelas locações quanto pelo que está investido na renda fixa também. Olha só, das receitas dos aluguéis, 9,2 milhões de reais e 4,5 milhões de reais vindo dos seus ganhos financeiros das aplicações que ele tem. Então, praticamente ali, grande parte do dividendo que vem desse fundo vem do seu caixa que está ali disponível, rendendo na renda fixa. Ele pega um montante disso e distribui como dividendos. Então, nem tudo vem somente dos aluguéis, né? Tem poucas despesas e tal, não tem taxa de performance aqui. É um fundo que vem saudável ali. Então, ele começou com um caixa de 59 milhões para essa renda mensal garantida e fechou com 56 milhões. Então, veja, ele está utilizando muito pouquinho dessa reserva que ele tem para esse pagamento de dividendos, que é de 1,25 de forma geral. Hoje, ele vai te entregar 19% em yield com essa cota de 78,84, tá? Uma desvalorização aí, bom que ele tem uma liquidez muito interessante. E aqui a gente pode tentar especular um pouquinho sobre a questão da manutenção desses dividendos pós dezembro de 2025. O que eu acredito que talvez aconteça? Eu fiz um cálculo aqui que, pelo menos somando as receitas de dezembro, tanto vinda dos aluguéis quanto das receitas financeiras, sem utilizar esse caixa, o fundo seria capaz de distribuir mais ou menos 1,30, tá? De dividendos. Então, ele faz a sua reserva, continua distribuindo esse 1,25 aí. Caso ele não incorra em comprar algum outro imóvel, diversificar sua carteira ou alguma despesa que não se explique, né? O interessante é que ele tem um patrimônio de 1 bilhão, tá? Muito grande, mas o mercado só está disposto a pagar 800 milhões, por isso esse desconto, né? Outro ponto que a gente tem que dar uma analisada aqui é nas suas questões de agora para frente. Então, acredito eu que você, incorrendo no investimento dessas cotas, você vai conseguir esses 19 de yield pelo preço até dezembro. Porém, depois de dezembro, talvez o fundo consiga manter. Não é certeza de nada, mas segundo o caixa que a gente analisou aqui, está bastante saudável, porque o ponto importante é que o fundo não tem alavancagem. Então, se ele não precisa pagar dívida, se ele não precisa pagar nenhum outro tipo de despesa que foge dessa questão que está mais prevista, ele vai conseguir ter um dividendo saudável, sim, acredito eu, tá? Outro ponto que a gente tem que olhar é que
pode ser que o mercado continue melhorando, né, conforme vem bem aos pouquinhos, de agora para frente, nos próximos 5 anos, por exemplo, na questão da vacância. Então, se a vacância diminuir, o fundo ainda consegue ter uma saúde. Então, veja que apesar dele ter uma vacância, em média, de 8 a 9%, ele ainda consegue ter saúde financeira suficiente para poder sustentar o pagamento desses dividendos, que é coisa que nós precisamos olhar mensalmente nos seus relatórios de gestão. Um ponto negativo é que, quando analisamos a rentabilidade do fundo, é um fundo que, no decorrer de 2024, ele vinha ganhando do IFIX, ele vinha ganhando da renda fixa, porém agora, de julho até a presente data, ele teve essa queda mais expressiva, o que o fez perder as posições, aí hoje com menos 10%. O fundo índice Teva de tijolos, né, que são os concorrentes dele, também menos 8%, e o IFIX menos 4%. Tá? Mas essa questão de rentabilidade aqui varia muito de carteira para carteira, né? Depende do preço que você pagou por esse fundo. Então, hoje, incorrendo nesse maior desconto, é oportunidade para muitos dos investidores que gostam da classe do ativo, que gostam do tipo do imóvel e que gostam de investir em fundos imobiliários. Lembrando que não é de maneira nenhuma sugestão de investimentos aqui. É uma atualização que nós estamos fazendo do Core 11, tá? Que é um fundo bem interessante, tá? Espero que você tenha tirado as suas dúvidas sobre o Core 11, entendido que, apesar dele ter esses 4 imóveis, que tem um pouquinho de vacância, ele tem saúde financeira suficiente para se manter perene, né? Cabe a nós o que analisar mensalmente para ver para onde vai esses patamares. Deixa comigo que eu vou fazer vídeos frequentes aqui, pelo menos mais uns 2 aí no decorrer de 2025, para vigiarmos esses dividendos. Conto com você o quê? Nos comentários, tá? Para a gente poder ali ir me lembrando sobre os fundos que a gente precisa analisar aqui, porque são muitos vídeos que a gente vem fazendo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia tem um tema diferente para você aprender sobre investimentos aí e te ajudar a ter uma rentabilidade excelente na sua carteira de dividendos. Comenta para mim sobre o Core 11, não esqueça do seu comentário, é muito importante para mim que você escreva aí o que você acha desse fundo, quais são as perspectivas do futuro, tá certo, pessoal? Olha só, hoje aqui, mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.